biliar, será que é um endocrinopata? É exatamente isso que eu vou te explicar aqui nessa live de aquecimento. Porque eu sou a Lê, prof da pós em endócrino da Anclivepa São Paulo. E ensino veterinários a identificar e tratar endocrinopatias com confiança. Então, se você é vet, dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma sacada. Mas vocês devem estar me perguntando: Ale, como assim uma live de aquecimento? Essa aqui é uma live do aquecimento para o evento chamado Workshop Endocrinovet, que é um evento online e gratuito que eu vou onde eu vou entregar para vocês de graça o passo a passo como identificar e tratar endocrinopatias com total confiança. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, é só comentar aqui embaixo a palavra evento, tá? Mas bora aí, gente, para falar de mucocele biliar e a sua relação com endocrinopatia. Será que esse meu paciente que tem uma mucocele biliar é um endocrinopata? O que tem a ver a mucocele com as endocrinopatias? Então vamos lá. O que é a mucocele, né, gente? É uma hiperplasia mucinoide, então a gente tem uma hiperplasia da parede da vesícula e um excesso de muco. E esse muco, ele fica acumulado dentro da vesícula e ele vai fazer o quê? Vai promover uma distensão da vesícula com risco de ruptura por acúmulo desse muco em excesso, né? E aí, quando a gente tem um paciente com essa tal mucocele, o que nós vamos encontrar na imagem ultrassonográfica que caracteriza essa mucocele? Um aspecto da vesícula biliar tem várias formas de escrever essa mucocele. Tem algumas vezes ela fica parecendo um aspecto de kiwi, né? Então ela tem um aspecto estriado e fica parecendo um kiwi quando a gente corta assim o kiwi ao meio. Pode ter uma cara de roda de carroça também, né? Então são algumas formas de descrever. Quais são as alterações laboratoriais que a gente encontra quando o paciente tem uma mucocele biliar, né? Então, o paciente pode não ter nenhuma alteração laboratorial e ser um achado, ou a gente pode encontrar algumas outras alterações quando a gente começa a ter um processo inflamatório, uma colicistite. Quais são essas alterações laboratoriais? Nós vamos encontrar aumento da LT, né, da TGP, da enzima hepática, aumento da fosfatase alcalina. Em casos mais graves, a gente começa a ter aí aumento de bilirrubinas, anemia e hipoalbuminemia. Então aí quando a gente encontra essas alterações, gente, aí já passou do ponto da gente ter tratado essa mucocele. E o tratamento dessa mucocele, se for uma mucocele completa, porque a gente pode ter uma mucocele incipiente, parcial, mas se a gente tem uma mucocele completa, o tratamento é cirúrgico. Existem trabalhos mostrando que o prognóstico para esses pacientes com mucocele é muito melhor quando a gente faz diretamente o tratamento cirúrgico, tá? Então, tem um estudo que tratou os pacientes só com colicistectomia, um grupo que foi tratado com medicamento e depois colicistectomia, né? E o prognóstico foi diferente nesses grupos. Os pacientes que receberam diretamente o tratamento cirúrgico tiveram um prognóstico melhor, tá? Então, a mucocele completa, ela é cirúrgica, tá, gente? E não esperem o paciente de vocês terem essas alterações, né? Laboratoriais, como eu falei para vocês, aumento da LT, aumento da fosfatase, e pior, né, anemia e hipoalbuminemia. Então, quando chegou nessa fase é que a coisa tá bem ruim, né, aumento de bilirrubinas também. Então, isso tá bem ruim, tá? Sintomas aí que o paciente pode ter quando ele tem uma mucocele biliar. Então, a gente vai ter o quê? Dor abdominal, a palpação, podemos ter falta de apetite, vômito, diarreia, né? Então esses são sintomas que o paciente pode apresentar, ok? É importante, né? Então eu falei para vocês que a mucocele, o tratamento é cirúrgico devido ao grande risco de ruptura, tá?
E quando a mucocele está rompida, Alessandra, aí eu vou ter outros sintomas que sugiram um rompimento? Geralmente, todas essas manifestações clínicas que eu citei, as alterações laboratoriais que eu citei a vocês, elas vão acontecer com maior magnitude, tá? Agora, olha só, eu já atendi paciente que estava com a mucocele rompida e não tinha, por exemplo, aumento de bilirrubinas. Então, uma alteração laboratorial que a gente costuma dizer que é a marcadora, assim, de ruptura ou de obstrução, é aumento das bilirrubinas, tá? Mas eu já atendi pacientes com vesícula rompida e que não tinha aumento de bilirrubinas, tá? Então, Alessandra, você começou falando aí, Alessandra, mucocele biliar, será que é o endocrinopata? Então, eu comecei, o tema é esse, mas eu comecei explicando o que era mucocele para vocês, quais são as alterações laboratoriais e manifestações clínicas de uma mucocele, tá? Agora, a partir daí, identifiquei uma mucocele, né? Para onde eu vou correr? Será que é o endocrinopata? E aí, gente, uma coisa muitíssimo importante. Independentemente se ele é um endocrinopata ou não, se eu tiver uma mucocele completa, é cirúrgico, tá? Então, na maioria das vezes, não vai dar pra gente investigar se ele tem uma endocrinopatia ou não. A gente vai tratar cirurgicamente esse paciente. E depois a gente vai investigar a presença de endocrinopatia. Então, na maioria das vezes, a mucocele é cirúrgica e muitas vezes não dá pra gente investigar uma endocrinopatia. A gente vai ter que tratar cirurgicamente esse paciente e depois investigar, tá? Alessandra, quais são as endocrinopatias que levam ao desenvolvimento da mucocele? Então, vamos lá. A gente tem doenças endócrinas e alterações metabólicas que podem levar à formação da mucocele biliar, tá? Então, quais são elas? Vamos lá. A hipertrigliceridemia, então, o excesso de triglicérides aumenta em 2 a 3 vezes a chance da gente desenvolver, dos pacientes, né, dos cães, desenvolverem aí a mucocele biliar. Então, primeiro aí, anota no caderninho, põe lá, né? Anota aí, mucocele, causas. Uma delas, hipertrigliceridemia, aumenta de 2 a 3 vezes a chance de desenvolvimento de mucocele. Mas aí, gente, a gente vai para um outro gancho, né? Vamos lá. A hipertrigliceridemia, olha, vou fazer um enrosco aí, então puxa a fletinha assim, ó. Causas de mucocele, escreve hipertrigliceridemia, ok. Aí, gente, vai puxar uma flechinha da hipertrigliceridemia, vou fazer um mapa mental juntos. Causas de hipertrigliceridemia. Então, a gente tem a hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer. Então, é uma causa... Ó, recebi um recadinho aqui, a Rafa, a Alana, a Alessandra, me dá um estágio endócrino, sou recém-formada. Me manda uma mensagem, Rafa, no particular, a gente conversa, tá bom? A gente vê o que a gente consegue fazer por você. Obrigada aí, participação. Olha só. Então, vamos lá. Hipertrigliceridemia aumenta a chance. Então, vamos organizar o mapa mental lá, vou ajudar vocês. Então, causas de mucocele, hipertrigliceridemia. Aí, da hipertrigliceridemia, você vai puxar uma flechinha, né? E vamos colocar causas da hipertrigliceridemia. Quais são as causas? Tem a hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer. A gente tem as hipertrigliceridemias decorrente ao uso de medicamentos, corticoide e fenobarbital. A obesidade pode causar hipertrigliceridemia, mas geralmente é de baixa intensidade, não é uma hipertrigliceridemia muito importante, tá? A obesidade geralmente vai causar uma hipertrigliceridemia menor do que 400, tá? E hipotireoidismo também pode causar hipertrigliceridemia, mas não é muito comum o hipotireoidismo causar hipertrigliceridemia. O hipotireoidismo causa aumento de colesterol. E tem uma endocrinopatia que causa com frequência a hipertrigliceridemia, que é a síndrome de Cushing. Beleza. Causa de mucocele, hipertrigliceridemia. Outra causa de mucocele é a hipercolesterolemia. Também vai aumentar de 2 a 3 vezes a chance de desenvolvimento de mucocele, a hipercolesterolemia. Causas da hipercolesterolemia. Vai vir lá de novo, né? Vamos lá, nosso mapa mental. Causa da hipercolesterolemia.
obesidade, mas a obesidade ela não causa uma hipercolesterolemia importante. As endocrinopatias, o hipotireoidismo e o hipercortisolismo, sendo que o hipotireoidismo com frequência causa aumento de colesterol, é bem parecido, né, gente? Medicamento, corticoide e fenobarbital. E as idiopáticas, né? A hipercolesterolemia do pastor de Shetland, do Beagle e do Rottweiler, tá? Então aí a gente já falei de duas causas de mucocele. Outras causas de mucocele, vamos lá. A gente tem aí o hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo aumenta aí em 3 vezes mais ou menos a chance da gente desses pacientes desenvolverem mucocele biliar. E, gente, é uma das poucas situações onde eu tento o tratamento da endocrinopatia antes de indicar uma colecistectomia. É uma das poucas situações onde eu tento. Por que que eu tento? A Alessandra me falou que depois a gente investiga a endocrinopatia, primeiro trata cirurgicamente os pacientes. Existe uma única situação que é o hipotireoidismo. Por quê? Porque se meu paciente tem hipotireoidismo, é um paciente que faz bradicardia e ele na anestesia ele pode não ficar tão bem por conta do hipotireoidismo não diagnosticado e não tratado. Mas aí, nesse caso, gente, a gente vai investigar o paciente que tem hipotireoidismo, aquele que está escrito na testa, assim, tem o hipotireoidismo, é aquele que tem todas as alterações do hipotireoideu, aquele paciente que tem bradicardia, no traçado eletrocardiográfico a gente vai ver a bradicardia, no ecocardiograma a gente vai identificar a bradicardia, diminuição da força de contração do coração. É aquele paciente que tem anemia, tem hipercolesterolemia, que tem aquele quadro dermatológico característico, rarefação pilosa simétrica bilateral, né, que poupa a cabeça e extremidade de membros. Então, aquele paciente está muito clássico para hipotireoidismo, tem todas as alterações. E aí, sim, nesse caso, é uma exceção, eu prefiro testar esse paciente para hipotireoidismo, tratar para hipotireoidismo. E se em 30 dias ele controlado do hipotireoidismo, 30 dias de reposição, ele controlado do hipotireoidismo, não desaparecer a mucocele, então aí ele é cirúrgico, tá? O que acontece? O hormônio tireoidiano, ele regula o esfíncter de Oddi, né? Então ele promove o relaxamento do esfíncter de Oddi. Então a gente consegue fazer o esvaziamento da vesícula. Então eu tive alguns casos com uma experiência muito, muito interessante, foi entrar com hormônio tireoidiano, avisei o tutor que na reavaliação, muito provavelmente eu ia indicar a cirurgia, tratei por 30 dias de hipotireoidismo e, para minha surpresa, quando eu realizei a ultrassonografia, já não tinha mais uma mucocele, a vesícula estava vazia, não tinha nem lama biliar, né? Então, no hipotireoidismo é uma situação muito peculiar, onde sim valeria a pena investigar, mas a gente não vai investigar para hipotireoidismo todo paciente que tem mucocele. Então, diminui muito a chance desse paciente aí. Outra causa, né? Então, a síndrome de Cushing é uma causa, então, falamos da hipertrigliceridemia, da hipercolesterolemia, do hipotireoidismo e agora da síndrome de Cushing. Então, a síndrome de Cushing, ela aumenta 29 vezes a chance de desenvolvimento de mucocele biliar, gente. 29 vezes. É muita coisa. E o pior, gente, pode tratar a síndrome de Cushing que a mucocele não vai se desfazer. Inclusive, eu tendo pacientes que vêm tratando para síndrome de Cushing e acabam desenvolvendo mucocele biliar, estando bem controlados. Então, a gente, no caso da síndrome de Cushing, pode tratar a síndrome de Cushing que nada vai acontecer, não vai melhorar. Tá? E o fato daquele paciente ser portador da síndrome de Cushing, portador de hipercortisolismo, não contraindica a realização da colecistectomia de forma alguma. Então, a gente acaba encaminhando esse paciente. O que a gente precisa, o mínimo para a gente controlar para indicar uma cirurgia para esses pacientes? O mínimo é o controle de pressão arterial. Então, a gente sabe que pacientes com síndrome de Cushing fazem hipertensão. Então, o máximo que a gente vai tratar aí é controlar a pressão para a gente poder indicar aí
a colicistectomia, tá? Inclusive, eu recebo muito paciente com tumor adrenal, né? E aí eles vêm para endócrino por conta do tumor adrenal. E aí, geralmente, o colega encaminha e fala: é urgente, isso tem que passar com a endócrino, tem que operar a vesícula. E aí, quando eu atendo o paciente, sim, ele tem que fazer uma cirurgia, mas ele tem que fazer uma colicistectomia, tá? Agora, se você tem dúvidas aí como diagnosticar todas essas endocrinopatias, lembre-se aí de se inscrever para o evento que eu estou organizando, o evento chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, que é um evento online e gratuito, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, para vocês garantirem aí a sua vaga, para você garantir a sua vaga nesse evento, é só comentar aqui embaixo a palavra evento, tá bom? Continuando aí sobre a mucocele biliar. Qual que é a minha experiência sobre essas cirurgias aí de colicistectomia? Gente, a minha experiência tem sido muito, mas muito boa, tá? O pessoal perguntou aqui, né? Qual outras causas de mucocele, tirando as endocrinopatias e tirando também as doenças metabólicas? E aí, gente, tem as sem causa definida. Então, existem também, não é todo paciente que tem mucocele biliar que tem endocrinopatia, tá, pessoal? Não é todo mundo não, tá? Tem causas não conhecidas de desenvolvimento de mucocele biliar. O Yorkshire é uma raça que faz muita alteração, né? Em vesícula biliar, né? Deixa eu ver se tem, acho que outra pergunta aqui. Beleza. O Schnauzer faz bastante, o Yorkshire faz bastante. O Schnauzer eu acredito que faz bastante por conta da hiperglicemia idiopática do Schnauzer. Agora, o Yorkshire, sem causa definida, e eles podem ter mucocele biliar sem causa definida, tá? A minha experiência com a colicistectomia, como disse para vocês, tem sido muito boa, né? A gente hoje indica a colicistectomia independente da idade dos nossos pacientes. A gente tem feito a colicistectomia por vídeo e a gente hospitaliza os pacientes por um pós-operatório de apenas 24 horas. Agora, é importantíssimo, pessoal, isso aqui não pode esquecer disso, tá? É muito, mas muito, mas muito importante, tá? Mandar para cultura, né? Coleta a bile, o conteúdo da vesícula biliar e manda para cultura, porque a gente pode ter algumas vesículas que crescem, né? Tem crescimento bacteriano, então a gente vai ter que fazer antibiótico no pós-operatório desses pacientes, né? Então a gente precisa saber, de repente, se o antibiótico que nós utilizamos ele foi efetivo ou não. Então a gente vai coletar material para fazer cultura e antibiograma, mandar a vesícula, né, para o histopatológico e fazer biópsia hepática também, tá, pessoal? Não pode esquecer de fazer biópsia hepática desse paciente, porque lá na frente, se as enzimas hepáticas não reduzirem, né, a gente tem que saber por que as enzimas hepáticas não reduziram. Lembra lá no começo da live, eu falei para vocês de alterações que a gente costuma identificar no paciente com mucocele. Entre elas, aumento de enzimas hepáticas, né? E aí, quando a gente faz a colicistectomia, o esperado é que daqui a um mês as enzimas já tenham voltado à normalidade, né? Ou bem próxima disso. Caso isso não aconteça, as enzimas continuem subindo, a gente precisa aí fazer o diagnóstico dessa hepatopatia, porque se a gente tratou teoricamente a causa que fez as enzimas aumentarem e o paciente continua com as enzimas elevadas, eu preciso saber se ele não tem uma outra hepatopatia e qual a origem dessa hepatopatia. Então, não esqueçam, coletar material para a cultura da vesícula, histopatológica da vesícula e biópsia hepática, tá? E aí, precisa de pelo menos aí uns 3 fragmentozinhos, então não esquecer de fazer a biópsia hepática,
tá? Então, importantíssima a biópsia hepática para esses pacientes. Então, a minha experiência tem sido muito, muito boa, né? Realmente bem positiva. A gente faz a cirurgia 99% dos casos por vídeo cirurgia, né? Os casos onde a gente não vai conseguir fazer por vídeo é quando a coisa passou do ponto, né? Então, aqueles pacientes que o tutor insiste em não autorizar o procedimento e não fazer a cirurgia, e aí quando a coisa complica, e aí o tratamento é só cirúrgico, tá? Nos casos onde a gente tem ruptura de vesícula biliar, gente, aí o prognóstico é muito ruim mesmo, tá? Com relação ao diagnóstico das vesículas rompidas, eu falei para vocês que nem sempre a gente encontra aumento de bilirrubinas, e de fato nem sempre a gente vai encontrar, e algumas vezes ou muitas vezes a gente consegue ver a vesícula rompida na ultrassonografia também, tá, gente? A gente consegue identificar isso aí. Então, mucocele completa, cirúrgico. Qual a exceção? Nos pacientes que têm hipotireoidismo e não estão tratados. Para mim é a única exceção, tá? Mucocele completa, cirúrgico. Ah, Alessandra, mas se o tutor quer pelo menos tentar, assim, sabe? Tipo, o que eu posso fazer? Então, quando eu tenho uma hipertrigliceridemia, a gente vai tratar a hipertrigliceridemia, pode ser que a gente tenha melhora na vesícula. Como que a gente trata a hipertrigliceridemia? Então, sempre a gente vai usar dieta restrita em gordura, tá? Aí a gente pode usar tanto rações coadjuvantes para obesidade, nos casos dos pacientes que estão gordinhos, que é até interessante a gente emagrecer esses pacientes para cirurgia. E para um paciente que tem score de condição corporal ideal, eu posso utilizar a ração da Royal Canin gastrointestinal low fat, tá? Que ela tem bem pouca gordura também. Então, eu vou ter que usar uma ração restrita em gordura, então a gente vai usar alimento coadjuvante para obesidade, e nos casos de paciente que tem um score ideal ou um score abaixo, score de condição corporal abaixo do peso, aí eu posso usar gastrointestinal low fat para esses pacientes, né? Então, sempre eu vou usar dieta, ômega 3, né? Que vai ter uma função antilipemiante e antioxidante, então ômega 3, EPDHA, então eu gosto muito de usar o Ograx da Avert, né? Tem a proporção entre EPDH adequada para isso que eu quero, para esse fim, né? E aí, nos casos onde eu tenho uma hipertrigliceridemia importante, né? Nós vamos usar o quê? Medicamento, o bezafibrato, importante acima de 400, tá? Então, assim, em que casos, retomando para a gente fazer o nosso circuito. Então, mucocele completa, cirúrgico, exceção nos casos onde tem hipotireoidismo. E mucocele incompleta, como é que eu vou tratar? Aí eu falo, vamos tentar tratar a base. Então, se eu tenho uma hipertrigliceridemia, eu trato a hipertrigliceridemia como? Sempre dieta, associo ômega e dependendo da intensidade da minha hipertrigliceridemia, eu posso usar medicamento. O que eu posso usar? Para tratar a hipertrigliceridemia, a gente usa o bezafibrato, tá? De 5 a 10 miligramas por quilo dia. Então, o bezafibrato para tratar a hipertrigliceridemia. Se eu tenho a hipercolesterolemia, então eu vou usar dieta, vou usar ômega 3 e para tratar a hipercolesterolemia, né? Eu falei da hipertrigliceridemia, agora eu vou falar do hipercolesterolemia. Eu vou usar o ezetimiba, tá? Na dose de 0,007 miligramas por quilo dia para tratar a hipercolesterolemia, junto com a dieta, com o ômega, tá? Então, eu vou tratar a base. Se eu tenho Cushing, eu não é tratando o Cushing que eu vou resolver a mucocele. No hipotireoidismo, sim, vai funcionar. Junto com o tratamento da base, eu também vou utilizar o ácido ursodesoxicólico, né? Que ele vai tornar, o objetivo é tornar a bile mais fluida,
e aumentar a contração da vesícula biliar. Então, vou usar o ácido ursodesoxicólico na dose de 10 a 15 miligramas por quilo dia. Então, essas seriam as opções terapêuticas aí para mucocele biliar, tá? Em casos extremos, onde o tutor está muito resistente a fazer a cirurgia e ele não vai operar de qualquer forma, a gente até pode fazer aí um combo, tá? Usar o fibrato, né, o bezafibrato, mais ezetimiba, mais o ácido ursodesoxicólico, mais o ômega 3 e mais a dieta, juntar tudo isso para ver se a gente tem aí um bom resultado na resolução dessa mucocele biliar, gente, né? E aí é só rezar, né? E é importante vocês explicarem para os tutores, né, o risco que é a gente ter uma vesícula rompida ou uma colicistite por conta de uma mucocele biliar, né? Então, se a gente explicar para o tutor os riscos de não fazer o tratamento cirúrgico, pode ser que ele então entenda, né? Então, às vezes, quando o tutor não topa o nosso tratamento, tem uma parte que eu gosto sempre de falar nos meus cursos, o quê? Que muitas vezes, quando o tutor não compra a nossa causa, ele não compra a nossa ideia, muitas vezes tá faltando informação da nossa parte para o tutor, né? Então, a gente vai ter o quê? Né? Então, o tutor fala, ele é muito velhinho, né? E eu falo, mais novo do que ele tá hoje, ele não vai ficar. E se complicar, ele vai ter que ir para uma cirurgia de emergência. Complicações de uma mucocele biliar, né? Então, a gente tem um processo inflamatório crônico, pode levar a uma anemia crônica aí, né? Então, uma anemia oxidativa, né? Então, isso é complicado, a gente tem que ir para uma cirurgia. O paciente pode ter aí um quadro gastroentérico crônico, muita dor, vomitando, diarreia por conta da mucocele. Enquanto a gente não trata a mucocele, não resolve, né? Então, são muitas as complicações e aí ruptura. A qualidade de vida desses pacientes com mucocele diminui bastante, então isso é importante. E o pós-operatório realmente, de fato, quando a gente faz uma cirurgia por vídeo, ela é bem tranquila, pessoal. Então, a gente tem são cirurgias rápidas com bom resultado, né? Eu entendo que nem todo mundo tem disponível aí um cirurgião que está acostumado a fazer cirurgia videolaparoscópica, nem todo mundo tem essa facilidade, mas mesmo assim, né, mesmo com a cirurgia aberta, a colicistectomia é bastante indicada. A gente não deve empurrar a vesícula, né, uma mucocele para frente achando que tudo vai dar certo. São muitas as complicações que a gente vai ter não tratando cirurgicamente esse paciente, né? Então, inclusive perda de peso, né? Pessoal, vocês têm perguntas para mim aqui? Vamos ver. Alguém me perguntou aqui. Então vamos lá. Me perguntaram aqui se os testes a gente realiza antes de caminhar para a cirurgia. Acho que é Easy 45. Me fala mais, assim, quais são os testes que você está se referindo, né? Aqui me perguntaram sobre a dose, vamos lá. Eu não sei do que, mas eu vou explicar de tudo, vamos repassar. O bezafibrato, nós vamos usar de 5 a 10 miligramas por quilo dia. Eu costumo fazer o bezafibrato a cada 24 horas para facilitar a administração. Agora, lembrar que é de 5 a 10 miligramas quilo dia. Então, você pode fracionar essa dose em 2 administrações. Então, você vai fracionar esse total em 2. Eu dou a cada 24 horas e começo com a menor dose, 5 miligramas por quilo a cada 24 horas do bezafibrato. Do ezetimiba é 0,007 miligramas por quilo dia, administrado uma vez ao dia. E o ácido ursodesoxicólico é 10 a 15 miligramas por quilo dia, ok?
Isis, você quer especificar qual é o teste? A Flávia perguntou se a gente pode usar o Ursacol com cálculo biliar. Na verdade, no cálculo, a gente não tem muita indicação de usar, né, o Ursacol, e a gente tem que tomar muito cuidado, na verdade, que pode acontecer de obstruir, né? Então, da mesma forma, paciente que tem cálculo biliar, o tratamento é cirúrgico, tá? O melhor tratamento é cirúrgico. O uso de Ursacol pode levar aí a uma obstrução, tá? Então, eu particularmente não uso, a gente tem alguns problemas com relação a isso, né? Aí, o PET diabético idoso pode tomar Ursacol? Pode. Na verdade, os endocrinopatas são sempre idosos e a gente sim usa o Ursacol, sim, Val. Calma aí, a Is perguntou, no caso, a biópsia e os outros dois que eu esqueci. Não, a biópsia, Izzy, vai ser feita, a biópsia hepática vai ser feita no transoperatório, tá? A biópsia hepática e a cultura da bile, né, para cultura antibiograma, elas vão ser feitas durante o transoperatório. Então, a gente vai fazer biópsia hepática, deve coletar pelo menos 3 fragmentos do fígado, pelo menos 3, né? E histopatológico, então a gente vai coletar biópsia hepática para mandar para o histopatológico, material do conteúdo da vesícula para fazer cultura antibiograma e o histopatológico da vesícula biliar, tá? Então isso vai ser tudo realizado no transoperatório, ok? Ó, galera, hoje tá perguntando bastante coisa aqui. Vamos ver, gente. Tem espaço para... Deixa eu ver se eu esqueci de responder alguma perguntinha, revisando aqui. Vamos ver se eu esqueci. Se eu não respondi alguém, manda aqui de volta a pergunta, que aí eu posso ter... Passou batido aqui sem eu ver, mas eu acho que eu respondi todas as perguntinhas. Se tiver mais alguma pergunta ou alguma que eu não respondi, pessoal, pode mandar aqui para tentar dar uma última olhada, para não esquecer de ninguém. Acho que é isso. Bom, pessoal, que eu tinha para falar hoje, que dá para falar numa live, né, sobre mucocele e as endocrinopatias, eu falei. Mas não se esqueça, se você quer aprender o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para ter total confiança nesse atendimento, se inscreve no nosso evento Workshop Endocrinovet. É um workshop online e gratuito para você, médico veterinário. Para garantir a sua vaga gratuita nesse evento, o que você precisa fazer? Comenta aqui embaixo a palavra evento, ok? Não perca essa oportunidade e amanhã eu estou de volta para conversar com vocês às 10 horas da noite sobre um pouco mais de endocrinopatias. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.